A história de Abraão começa não com um grande milagre, mas com um chamado silencioso. Um chamado que atravessou o tempo, o deserto e as fronteiras do coração humano. Abraão, ou Abrão, como era chamado no início, vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, cheia de comércio, cultura e tradição. As pessoas ali adoravam diversos deuses, ídolos de pedra e madeira. Era um lugar onde a fé verdadeira estava escondida entre sombras e crenças antigas. Ainda assim, foi ali que Deus o encontrou. Imagine Abraão, já com 75 anos, acostumado à sua terra, aos seus costumes, às suas rotinas. Ele tinha família, passado, história. Nada indicava que sua vida prestes a mudar, exceto uma voz. Uma voz que não ecoava pelos ouvidos, mas pela alma. E Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Não havia mapa, não havia destino revelado, não havia detalhes, havia apenas uma direção invisível e um convite para confiar. Deus então continuou: farei de ti uma grande nação, abençoarei você, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. A promessa era imensa, forte, impossível até, porque Abraão não tinha filhos. Sara, sua esposa, era estéril, e ambos já tinham idade avançada. Mas quando Deus fala, ou a gente olha para as circunstâncias, ou olha para a voz. Abraão escolheu a voz. Ele juntou suas coisas, chamou sua esposa, seus servos, seu sobrinho Ló, e partiu. Deixou para trás sua terra natal, seus confortos, sua história antiga, e caminhou rumo a um futuro completamente desconhecido. Cada passo no deserto era um ato de fé. Cada noite sob as estrelas era um lembrete de que Deus estava guiando. E mesmo sem saber para onde ia, Abraão sabia com quem estava indo. A jornada foi longa, terras estranhas, povos desconhecidos, desafios inesperados. Mas Abraão continuava, conduzido por uma promessa que queimava dentro dele. Um dia, quando chegou à terra de Canaã, Deus falou novamente: aos seus descendentes darei esta terra. Abraão olhou ao redor. Montanhas, vales, campos, cidades distantes. E ali levantou um altar. Um símbolo de reconhecimento, de gratidão e de entrega. Ele não possuía nada daquelas terras, mas confiava que um dia sua descendência possuiria. A fé de Abraão não estava apenas em ouvir a voz de Deus, mas em responder a ela. A jornada continuou. Abraão enfrentou fome, perigos, disputas entre pastores, conflitos com reis, situações que poderiam tê-lo destruído. Mas Deus estava lá, em cada curva da estrada. Uma noite, enquanto Abraão olhava para o céu, Deus o chamou para fora da tenda. Olhe para as estrelas, disse o Senhor. Conte-as, se puder. Assim será a sua descendência. E Abraão, diante daquele céu infinito, acreditou. Mais uma vez, ele escolheu crer na voz, e não na lógica. O tempo passou. Anos se foram. O ventre de Sara continuava estéril. As promessas continuavam vivas, mas a realidade parecia contrária. E então, quando tudo parecia tarde demais, Deus falou novamente. No tempo certo, Sara dará à luz um filho. A promessa seria cumprida não quando Abraão pudesse, mas quando Deus quisesse. A fé de Abraão se tornou tão marcante que a Bíblia o chama de amigo de Deus. Alguém que não apenas ouviu, mas viveu a obediência. Alguém que caminhou sem saber o destino, mas confiando totalmente no autor do caminho. A história do chamado de Abraão não é apenas sobre um homem que saiu de sua terra. É sobre o Deus que chama, dirige e cumpre promessas que parecem impossíveis. É sobre o risco de deixar o conhecido em troca do eterno. Sobre confiar mais na voz do que no cenário. Sobre caminhar com o coração firme mesmo quando os pés tremem. E é sobre entender que toda grande história começa com uma escolha simples: dizer sim ao chamado de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, ajude a espalhar a palavra. Inscreva-se no canal, que o teu nome cresça, para mais vídeos que edificam a fé e fortalecem a caminhada com Deus. Compartilhe com seus amigos, familiares e grupos da igreja. Vamos juntos fazer com que o nome do Senhor cresça em cada lar.